coordenador da primeira, segunda, terceira e quarta regiões da Associação Paulista Sudeste. Vamos falar sobre 3 itens importantes para a classe de guia. Um deles é preparar um organograma da Igreja Adventista na divisão sul-americana. O seguinte: participar em um dos itens, ou um curso de conselheiro, ou um curso de liderança pela associação, ou ainda participar de 2 reuniões da sua diretoria no clube. E o terceiro item é você ensinar pelo menos 2 itens de uma especialidade para um outro grupo de desbravadores, tá? Então nós vamos falar sobre esses 3 assuntos. Nós temos, para a classe de guia, nós temos aí, o pessoal está na faixa de 15 anos. 15 anos é um período decisivo para o clube, porque ou ele continua e vai para a diretoria do clube, ou ele deveria sair. Então nem todos os desbravadores nessa faixa etária são aproveitados pelo clube, porque às vezes não tem função para que ele possa desempenhar. Então nós temos como instrutores estar orientando a cada um deles a percebendo aquilo que ele tem maior tendência, que ele tem maior caída para fazer aquele detalhe. Então, ou ele é utilizado no clube ou ele é utilizado na igreja. Ele pode ir para o departamento de jovem, para alguma departamento da escola sabatina, e aí ele pode estar sendo encaixado. O importante é você, como instrutor, dar essa dica para o seu diretor, para que ele perceba, esse aqui é melhor aqui, aquele ali, e assim vai preenchendo as vagas do seu clube. Então preste bem atenção nisso e fique atento, porque nessa faixa etária, se ele sair da igreja, ele vai ficar um bom período fora. Agora, se ele continuar na igreja, ele vai até o final da vida aí na igreja, tá? São detalhes que você tem que perceber isso. Outro detalhe importante: nessa faixa de idade, ele já entende mais ou menos como funciona a organização da igreja como um todo. Por isso, nós vamos falar neste momento do primeiro item, que é organização, o organograma da Igreja Adventista na divisão sul-americana. Então nós vamos falar um pouquinho da Associação Geral, que é o topo mais alto. Vocês vão ver as fotos aí. Ali vai ter uma foto da fachada, vai ter uma foto da capela. Ela fica em Silver Spring, Michigan, Estados Unidos, tá? Aí nós vamos passar para a separação das divisões. As divisões, no total, elas são 13. E eu vou mostrar para vocês aqui um mapa onde aparecem essas 13 divisões. E nessa divisão nós temos a divisão interamericana, a divisão norte-americana, a divisão sul-americana. Nós temos a divisão transeuropeia, a intereuropeia, a divisão euroasiática, a divisão Pacífico-Sul-Asiático, a divisão Pacífico-Norte-Asiático, a divisão do Sul do Pacífico, a divisão Sul-Asiática, a divisão Centro-Leste Africana, a divisão Centro-Oeste Africana, a divisão Sul-Africana e Oceano Índico. Então são todas essas divisões que compõem a associação. Essas divisões são partes da Associação Geral que estão situadas ao redor do mundo. E elas agem justamente para auxiliar no trabalho, no evangelismo, nas áreas da igreja onde precisam ser atuadas. Lógico que isso vai variar de região para região, porque tem locais que é fácil acesso você pregar o evangelho, tem locais que é proibido você pregar o evangelho. Nós temos no Brasil a divisão sul-americana, que envolve os países Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia e Equador. Esses 8 países compõem a divisão sul-americana. Como você está vendo aí, tem a foto da fachada da divisão sul-americana, que fica em Brasília, no Distrito Federal, aqui no Brasil, tá? E essa divisão, da divisão sul-americana, nós temos também as uniões que compõem a divisão.
Então nós temos no campo da divisão sul-americana a União Equatoriana, a União Peruana do Norte, Peruana do Sul, a União Chilena, a União Boliviana, a União Paraguaia, a União Argentina, a União Uruguaia, a União Norte Brasileira, a União Centro-Oeste Brasileira, a União Central Brasileira, a União Sul Brasileira, a União Sudeste Brasileira, a União Leste Brasileira, a União Nordeste Brasileira e a União Norte Brasileira. No total, são 16 uniões que compõem a nossa divisão. E nós temos uma população estimada de 317 mil pessoas que vivem nessa região. Membros da igreja chegam a 2 milhões e meio. São cerca de quase 14 mil igrejas e grupos. São um total aproximado aí de, como eu disse, 2 milhões e meio de pessoas. E é uma população gigantesca se você for pensar a nível de América do Sul. No nosso caso, a nossa união é a Central Brasileira, tá? Ela é composta por 8 associações, sendo ela a Paulista Central, a Paulista do Vale, a Paulista Leste, a Paulista Oeste, a Paulista Sul, a Paulista Sudoeste, a Paulistana e, finalmente, a Associação Paulista Sudeste, da qual nós fazemos parte. A Associação Paulista Sudeste, também conhecida como APSE, ela engloba 18 municípios na área de atuação. E nós temos uma subdivisão dentro dela, que são conhecidos como elos. O elo 4, eles compreendem os municípios de Pedro de Toledo, Itariri, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. O elo 3 tem os municípios de Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente e Cubatão. O elo 2 engloba os municípios de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, São Caetano e São Bernardo do Campo. O elo 1 envolve os municípios de São Bernardo do Campo e Diadema. Em São Bernardo fica a sede da APSE. Esse conglomerado de vários municípios envolve 20 mil pessoas, 20 mil membros. Estão divididos em 27 distritos. São 81 igrejas, 56 grupos e no total são 137 congregações. Ainda dentro do organograma, se nós formos montar o organograma, conforme vocês estão visualizando a imagem, nós temos aí a Associação Geral, Divisão Sul-Americana, União Central Brasileira, Associação Paulista Sudeste, Coordenação Regional, Igreja Local, Diretor do Clube, abaixo dele, Secretário Tesoureiro, à sua direita, Diretor Associado e Diretora Associada, Conselheiros, Capitães, Secretário e membros de cada unidade. E em cada unidade, desbravadores. Então você vê que dentro do organograma, para a gente chegar ao macro, nós temos que partir do micro. Então cada unidade, cada membro do clube faz parte desse tremendo complexo desse organograma. Como segundo item, o desbravador ele tem que participar ou num curso de conselheiro, ou num curso de liderança da APSE, ou ainda participar de 2 reuniões com a diretoria do clube. Então, cursos de capitães e conselheiros, eles são oferecidos por cada região. A região se encarrega desse tipo de curso. Então, normalmente, uma vez ao ano, é feita lá, é dado prazo para inscrição, às vezes tem custo, às vezes não, e é feito um treinamento, no mínimo de 10 horas, para o aproveitamento das orientações para conselheiro.
Normalmente as regiões elas fazem juntos, como o curso de capitães. Ele pode ser prático, a título de um acampamento, ou ele pode ser a nível de instrução em salas de aula. Vai depender muito das condições financeiras e também do grupo ser muito grande ou não. Normalmente nós temos feito esse tipo de curso e nós temos vários tipos de aulas, desde as funções do conselheiro, até mesmo instruções de civismo, até mesmo instruções do ECA, né? No sentido de como lidar com os mais novos. Tudo isso faz parte. Então seria interessante que o jovem que estiver participando, mas ele tem que ter 15 anos já para poder estar participando. Isso dá um suporte muito grande para ele entender o mecanismo, que até então ele fazia parte da unidade. Por ele, talvez ele ter mais idade, ele fazia parte da direção da unidade. Mas quando ele passará a exercer a função de conselheiro ou conselheiro adjunto, ele já terá outra visão. E para que ele compreenda bem isso, é importantíssimo que ele faça pelo menos o curso de conselheiro. Na sequência, ele poderia fazer também o curso de liderança. Esse curso de liderança também é oferecido pela associação ou pela missão, pelo menos uma vez ao ano. Esse ano nós tivemos o nosso Mega Líder. E lá no Mega Líder, como vocês estão vendo a foto aí, tinha muita gente. Nós tínhamos aproximadamente quase 800 pessoas. E lá também nós temos várias orientações, várias palestras dirigidas exatamente para como lidarmos com as situações e como lidarmos com esse grupo mais novo. Uma parte interessante disso tudo, se ele participa, ele vai ter uma visão global, como a gente disse, não só da igreja, mas de cada parte de segmento. Então, é importantíssimo que eles façam parte desses cursos até então. Na sequência, ele também pode optar fazer parte da reunião da diretoria. Ele tem que fazer parte da reunião de 2 reuniões de diretoria, onde vocês vão traçar os planos do clube, das unidades, tratar assuntos relativos ao próprio clube, compras, saídas, passeios, autorizações, acerto de cadastro. Ele vai ter uma visão mais ampla acerca de como se deve administrar um clube de desbravadores. Como item final, ele teria que ministrar uma especialidade ao clube ou então a uma unidade. A minha sugestão aqui é que você, em conjunto com ele, escolha um grupo que ele consiga dominar. Porque se ele for ministrar para uma classe de guia, nem sempre ele vai ter o domínio da classe nem da instrução. Então, se ele pegar uma classe de amigo, é mais fácil para ele poder estar administrando. Bom, que especialidade ele vai ministrar? Na classe de amigo, de companheiro, lá já tem as especialidades que eles precisam completar. Como são especialidades específicas, você tem que pegar e escolher aqui dentro qual você poderia estar fazendo. Aqui nós temos 475 especialidades, divididas em 9 áreas específicas. Eu vou ler aqui as áreas para que vocês possam estar acompanhando isso. Então nós temos, por exemplo, a área AD. AD é da ADRA. Ali você tem várias especialidades que pode desenvolver na questão comunitária, por exemplo. Você tem a Artes e Habilidades Manuais, que é HM. Ali então você tem uma gama muito grande e uma boa diversidade daquilo que poderá estar ministrando. Você tem ainda as atividades agrícolas e afins. Eu não sei quem já plantou, já cultivou alguma coisa, mas é uma boa oportunidade de estar, quem sabe, desenvolvendo essa área aí. Aí você tem ainda as atividades missionárias e comunitárias. Então, as atividades missionárias, nós, por exemplo, nos requisitos dos cartões, já fazemos algumas coisas. Aí você tem ainda atividades profissionais. Quem sabe você desperta ali no garoto, na garota, a curiosidade, talvez desponte ali
o lado que ele gosta de trabalhar, de desenvolver alguma coisa. E ali tem essa chance também. Você ainda tem atividades recreativas, que talvez seja a área que tem maior quantidade de especialidades para você desenvolver, que aí envolve acampamento, parte esportiva e uma série delas. Então, bacana também você estar desenvolvendo isso. Tem a parte de ciência e saúde, talvez você dê uma alfinetada em alguém para que comece a despertar a sua área médica, não é? A sua área científica, quem sabe. Ali, nessa área, tem muita coisa para ser visto. Aí, talvez você tenha um que é estudante da natureza, e ali você tem justamente essa área, estudo da natureza. Também tem uma gama muito grande e variada de especialidades. E você ainda tem as habilidades domésticas. Talvez o camarada é caseiro e está acostumado com os afazeres diários. Ali também existem especialidades nessa área. Mas nós temos ainda as áreas dos mestrados. Para você ter ideia, são 15 mestrados que podem ser desenvolvidos. Por exemplo, você pode desenvolver o mestrado em ADRA, o mestrado em Artes e Habilidades Manuais, mestrado em Atividades Agrícolas, em Testificação, mestrado em Atividades Profissionais, mestrado em Ciência e Tecnologia, mestrado em Aquática, mestrado em Esportes, mestrado em Vida Campestre, mestrado em Atividades Recreativas, mestrado em Saúde, mestrado em Zoologia, mestrado em Ecologia, mestrado em Botânica e, finalmente, mestrado em Habilidades Domésticas. Então, aqui deu para perceber que você pode estar utilizando o livro todo, mas você vai escolher uma específica, que seja fácil de adaptar, fácil de passar essa especialidade, ao mesmo tempo que haja um grande proveito e, de preferência, que o grupo assimile essa especialidade. Então, pensando nisso, seria bom você sentar com esse jovem, escolher aí bem detalhadamente e começar a estudá-la junto com ele, preparando para que ele possa ministrar essa especialidade.